Você construiu patrimônio, mas os seus herdeiros terão dinheiro para recebê-lo? Essa é uma pergunta que poucas famílias fazem, e em virtude disso, hoje vamos trazer um pouquinho de direcionamento para inventário. Meu nome é Lucas, sou sócio-diretor da Vindi, especialista na área de research, e hoje trago aqui comigo a Renata Cano, que é advogada de formação, atuou 10 anos na Prefeitura de Sarandi e hoje, através de um escritório próprio, atua com bastante foco em inventário. Renata, seja bem-vinda. Obrigada, Lucas. Muito obrigada pelo convite. Bom, como o Lucas já disse, meu nome é Renata Cano, eu sou advogada, me formei, então, há 12 anos, trabalho com imóveis desde aquela época, mas tive um intervalo da qual eu estive no município de Sarandi por meio da Procuradoria do município. Naquele local, pude, então, aprender muito sobre a área, também sobre o outro lado, a parte de execuções, gestão, conhecimentos públicos em geral, que me trouxe uma bagagem muito legal. Estive dentro do município por 8 anos, quase 10 anos, e também a minha família veio do setor imobiliário. Paralelo a isso, tivemos também famílias de servidores públicos e tudo isso fez com que a nossa bagagem se somasse para então advogar com maior qualidade e segurança para os nossos clientes, tá? Então, esse é um pouquinho da minha apresentação e espero poder ajudar a todos. Legal, bacana, Renata, muito 10 a tua história. E eu até já queria começar então o assunto sendo bem direto, tá? Quando uma pessoa ela falece, né, e não teve um planejamento sucessório, o que exatamente acontece com o patrimônio dela, quais são os custos, quais ônus geralmente incorrem com essa família, com esse patrimônio, de uma maneira geral, sem o planejamento, quais são as consequências de um patrimônio sem alguma cobertura? Legal. Vamos na prática, então. Como eu te falei, a minha família, então, é uma família de corretores e vinha muito esses problemas. Temos um imóvel para nós negociarmos, mas a família faleceu. O que nós temos que fazer? O inventário nada mais é do que deixar para os seus herdeiros os patrimônios que aquela família, que aquele pai deixou em vida. Então, ao receber um cliente ali no escritório, a primeira coisa que nós fazemos é quais são os patrimônios deixados? Fazemos um levantamento, seja de bens imóveis, compostos então por terreno, por casas, por demais bens patrimoniais, também dinheiro, tá? Muita gente não sabe, mas precisamos também incluir toda a questão financeira, dinheiro dentro do inventário. E também fazemos o levantamento do passivo, o que aquela família deixou de dívida. Após isso, nós vamos fazer o plano, verificar quem são os herdeiros. Deixou esposa? Deixou filhos? Qual o quinhão de cada um deles? E com isso, nós passamos à parte que seria a parte de custos. O que nós precisamos fazer de levantamento para custo? E nós temos, então, o tão temido ITCMD. Esse é um imposto que todo mundo conhece. Hoje, aqui no estado do Paraná, ele é de 4% de todo o valor patrimonial. E pasmem, esses 4%, o estado do Paraná é o estado mais barato que nós temos, tá? É um dos estados mais em conta. Inclusive, só por uma questão de dica, de conhecimento, estive conversando essa semana com o auditor da Receita e ele me falou a respeito dessa questão. Até então, várias famílias deixam de fazer o inventário porque não há qualquer penalidade, muitas vezes, mas ele estava me falando a respeito da abrangência dessa fiscalização. Vai ficar cada vez mais difícil das pessoas continuarem com a questão dos patrimônios das pessoas falecidas sem que haja o inventário. E outra coisa muito importante que ele falou é que agora em 2027, esse imposto, que era de 4%, passará para 8%. E esse é um cuidado muito relevante que muita gente não sabe. Então, hoje, se nós temos um investimento de 4%, passaremos para 2027 para 8%. Com isso, além disso, nós temos também outras custas. Quando nós vamos fazer um inventário fora da justiça, nós temos custas de cartório, de registro de imóvel, algumas taxinhas municipais, estaduais, federais. E se nós vamos fazer na justiça, quando não há aí um consenso entre a família, aí sim teremos custas processuais e com certeza anos de um processo burocrático e pendente, tá? Muitas vezes estacionados esses patrimônios pela ausência aí de um inventário. Nossa senhora, foi bastante informação, né? Legal, bacana. Mas então, fala pra mim, Renata, de que forma uma pessoa em vida ela consegue então se organizar e antever um eventual conflito ou já se precaver e direcionar uma solução própria para evitar aí, seja processos judiciais, seja dor de cabeça, quais atitudes essa pessoa, né, a pessoa que está nos ouvindo hoje, ela já pode tomar a partir de agora para evitar esse tipo de situação. Legal. Muita pessoa, muita família, ela não sabe que existe uma alternativa, né? Que existe uma possibilidade de você analisar o seu caso concreto.
Muitas vezes a pessoa acha que é uma regra geral, né? Que todos os casos são resolvidos da mesma forma, que vai falecer e vai fazer no inventário. E nem sempre é assim, não tem uma receita de bolo. Eu sempre falo que a consulta, para você conhecer a sua realidade, saber o que é possível, ela é a primeira alternativa importante. Vamos analisar o seu caso? Nosso escritório trabalha muito com transparência. Então nós buscamos sempre olhar para o caso e falar, não, no seu caso, de fato, o inventário é uma alternativa menos custosa, vamos deixar. Mas existe sim várias outras situações que nós podemos fazer um planejamento, uma organização para que haja uma proteção desses bens, proteção da família e, consequentemente, menos custos. Uma das alternativas muito legal que eu costumo usar é a doação. A doação de bens, ela é muito legal. Hoje mesmo, pensando nesse cenário que o ano que vem subirá para até 8%, nós podemos aproveitar e fazer a doação por meio dos 4%. Então nós já temos uma redução, ou seja, de 50% em relação aos custos. E nessa doação, as pessoas não sabem que é possível fazer ela cheia de detalhes, cláusulas, requisitos. Não é uma doação pura e simples. A família ela precisa estar protegida porque ela está fazendo isso em vida. Então, se eu faço uma doação para um filho, eu posso permanecer reservando o usufruto desse bem, deixando com que eu use, que eu goze desse bem, até com que haja o meu falecimento. Fora isso, nós podemos fazer cláusulas como incomunicabilidade, ou seja, passamos um bem para você, meu filho, mas eu não quero que comunique com a sua esposa. Então, se houver um possível divórcio, nós estaremos protegidos. E se porventura eu faço essa doação para você e você falece antes de mim, eu consigo fazer também uma cláusula de reversão para que volte para mim depois, antes mesmo, porque você acabou falecendo. Então, assim, dentre esses requisitos, nós temos outros muito legal dentro da doação que nós podemos adotar. E fora a doação, nós temos a hold, a possibilidade de utilizar os nossos recursos para seguro de vida, previdência. E um outro que, para mim, entre todos eles, é o testamento. Ele sim, você concretiza o planejamento sucessório. Ali você coloca tudo o que você deseja. Quem que vai ficar com o quê? Não preciso dividir tudo igualmente. Eu posso trazer uma composição patrimonial. Eu quero que você fique com determinado bem, você com determinado bem. Eu quero deixar para um amigo de infância, um conhecido. Então, respeitando alguns requisitos que ele impõe, eu posso trazer várias situações muito legais dentro do testamento. Inclusive, quem vai administrar a empresa, quem que vai cuidar de um filho meu, menor de idade que eu deixei, uma pessoa incapaz. São detalhes que nós, como autores da nossa vida e da nossa história, devemos pensar para o nosso futuro e para o nosso patrimônio. Pô, muito bom. E, Renata, pensando numa família que construiu um patrimônio relevante, qual que é o principal erro em simplesmente pensar, não, meus herdeiros que se virem com o inventário? Porque eu tenho muita sensação de que tem muitos herdeiros que estão herdando uma fortuna, mas a sensação que dá parece até que criou um passivo gigantesco ali, pelo menos no curto e médio prazo. Qual que é o principal gargalo e o que mais de consequência grave surge numa situação dessa? Vamos pensar assim, ó, o que eu sempre falo, né, para essas famílias. Você tem conhecimento? Você sabe qual é a consequência? Essa é a pergunta que eu faço. Você tem a noção que se por um acaso você falecer, haverá uma possibilidade de perda do valor patrimonial? Mas doutora, por que eu vou perder meu patrimônio? Meu patrimônio vai ser deixado para o meu filho. Não necessariamente. O seu filho tem liquidez, ele tem dinheiro para que ele possa investir nesse inventário, pagar todos esses custos, que os custos trazidos, parte dele, a maior parte todos da lista, para que ele possa continuar mantendo, seja o seu patrimônio, seja a sua empresa. Então, não falo que é um erro, eu falo, você está disposto a lidar com essa consequência? A consequência é ver o patrimônio dilapidado, ver com que a sua empresa pode vir à falência, porque não ficou alguém responsável por essa administração, uma possibilidade de uma gerência, de uma continuidade, então muitas vezes se estaciona, ver com que a sua família da qual você preza pode entrar em conflito por conta dessa questão de desacordo de pensamentos ou desacordo de heranças. O que nós vemos comumente por aí meu irmão tem uma condição financeira, eu não tenho, eu não vou ajudar a pagar. Então essa falta de liquidez, essa falta de condição financeira faz com que haja desarmonia na família. Então é o que eu falo, a consequência é essa. Muitas vezes uma dilapidação patrimonial que torna quase que impossível depois de nós conseguirmos manter isso aí, porque muitas vezes a gente precisa da interferência de um terceiro. Então nós precisamos colocar esse imóvel à venda, porque nós não temos liquidez. Esse terceiro, por ter que custear esse imóvel pendente documentalmente, pendente de inventário, ele arca com uma desvalorização em média de 30%, 40%, e faz com que haja, então, a necessidade depois de vender a um custo muito mais baixo por conta da consequência de uma ausência de um planejamento oportuno, um planejamento necessário para aquela família.
10. Renato, uma família possui imóveis, investimentos, participações em empresas. Vamos pensar numa família com patrimônio expressivo. Por onde exatamente essa família começa a olhar para um planejamento sucessório? Existe um primeiro passo, algum setor específico ali do patrimônio? E quais profissionais devem compor essa consultoria, vamos dizer assim, devem participar desse planejamento? Bom, primeiro passo sem puxar de sardinha, procure um advogado da sua confiança e um advogado que tenha especialidade na área, porque um requisito errado que pode colocar no testamento pode invalidá-lo. Então procure um profissional que seja especialista na área e, a partir disso, apresente todos os seus patrimônios. Qual que é a sua maior dificuldade? Qual a sua sensibilidade? Hoje você tem o quê? Hoje eu tenho uma fazenda, tenho bois, tenho gado, tenho empresa. Então vamos analisar o seu caso concreto para nós vermos qual a saída. A partir disso, juntamente com o contador, juntamente com investidores, com pessoas que estão ali do lado, nós podemos juntos fazer toda essa preparação para que haja aí de forma tranquila, de forma programada, uma resolução do seu problema, ou no mínimo minimizar os efeitos do momento de dor, como é a perda de um ente familiar. Muito bom, Renata. Então, se for possível, né, claro, teria como você trazer algum exemplo, algum caso real que recentemente você tenha atendido, ou que você se recorda, que ilustre bem como que a falta desse planejamento prévio pode trazer alguma circunstância adversa ou etc? Sim, tem um caso, ele é bastante simples, né? Mas ele pode ilustrar bem essa situação. Nós tivemos uma família, da qual nós recebemos no escritório, que era um patrimônio simples. Eram 4 imóveis, de valores muito parecidos. E essa mãe, antes de falecer, ela tomou o cuidado de deixar em conta bancária um valor que seria suficiente para custear esse inventário. Então, quando elas chegaram no escritório, analisamos os requisitos e nós vimos, são maiores, são capazes, vamos conseguir resolver no cartório, sem qualquer burocracia, e um imóvel ficará para cada. Mas, pela ausência de um planejamento deixado pela mãe, houve uma divergência entre os patrimônios. Eu quero ficar com um, o outro custa 10 mil a mais, o outro 10 mil a menos, e isso trouxe uma divergência assim, absurda a ponto de inviabilizar o inventário. 2 filhas? 4 filhas. 4 filhas. 4 filhas, 4 imóveis. Cada uma ficaria com o bem, tudo redondinho, tudo bonitinho. Mas começou, eu quero aquele A, a outra eu quero B, o outro vale 10 a mais, o outro vale 10 a menos. E mesmo deixando dinheiro, a liquidez para fazer esse inventário, houve uma divergência onde a quebra do laço familiar aconteceu. Hoje elas não se conversam por conta disso. E estamos na justiça em prol de alguma delas por conta desse cenário. Então essa é uma das formas aqui de ilustrar melhor o que pode ocasionar, principalmente aí a perda do laço afetivo, que é algo tão importante. É verdade. Importante você citar isso porque a gente preconiza muito aqui a questão patrimonial, financeira. A gente também não pode esquecer que também há outras coisas importantes e muitas vezes aqui vão resolver o lado financeiro, mas o lado familiar provavelmente vai se perder. Isso a gente também precisa ser abordado, também precisa ser falado. Renata, o conteúdo, eu sempre falo isso para os convidados, costuma trazer uma complexidade maior, costuma ser extenso, então eu já sempre deixo um novo convite para um novo vídeo, conforme a gente for tendo aí algumas ideias ou circunstâncias, vou lhe trazer de volta para a gente abordar mais aprofundado, de repente até algumas outras vertentes aí que conversam, né, com esse cenário que a gente falou hoje. Mas, né, de antemão, então, já te agradeço, obrigado pelo seu tempo, por vir aqui compartilhar esse conhecimento. Para nós é muito rico, né, poder sempre estar falando com diversos profissionais. O intuito da Vind é estar aqui dando esse suporte sistêmico, né, e para isso a gente precisa estender a mão, né, para outras áreas. Então, muito obrigado. Com certeza estaremos aqui novamente no momento futuro para conversar mais. Tá? Então, eu, em nome da Vind, te agradeço. Quiser trazer um pouquinho mais sobre o seu escritório, de repente deixar uma rede social, telefone, fique à vontade. Obrigada, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Como eu costumo falar com os meus clientes, né? Não é simples. Muitas vezes é muita informação, não é com um atendimento ou com uma conversa que nós conseguimos esclarecer todas as dúvidas, nós precisamos de fato ser minucioso a cada detalhe, mas foi um prazer estar aqui, fiquei muito feliz com o convite mesmo. Me coloco à disposição. O nosso escritório ele é composto por diversos profissionais
Então, profissionais capacitados específicos na trabalhista, previdenciário, outro imobiliário, servidor público. Então, nós temos uma gama de profissionais que nós entendemos que precisa ser especialista, precisa entender a fundo daquele assunto para poder atender de uma forma mais capacitada. Então, paralelo a isso, sempre buscamos outros profissionais, como aqui a empresa, outros compradores, outras pessoas que podem agregar com o nosso serviço. Então, nós nos colocamos à disposição para esclarecer outras dúvidas. E segue nossa rede social, é Renata Cano, Advogados Associados, e também o nosso contato e e-mail estará também aqui, né, provavelmente na legenda, para que tenha acesso, possa esclarecer e tirar as demais dúvidas a respeito do assunto. Muito obrigada. Obrigado, você, os nossos ouvintes, agradeço sempre pela sua presença. Peço, curta o vídeo, siga nosso canal para a gente sempre fomentar, né, esse ecossistema, trazer mais convidados. E é isso, vejo vocês semana que vem. Até mais. Obrigada.